Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31 3036 1666. Voltamos com o Horizonte Esporte aqui na TV Horizonte. Eu quero a sua participação. O nosso WhatsApp é o 996428473. Chegou aqui uma pergunta do Nivaldo, lá do Barreiro, para os meninos aqui do centro. Uma pergunta discreta, viu? Ele quer saber qual time que vocês torcem. Vocês devem ouvir muito por aí, né? Nossa, demais. É o que a gente tem mais escutado desde que a gente começou a colocar a cara e desde que a gente falou que é de BH, porque BH, cidade polarizada, né? Mas mesmo assim, tem gente, qualquer coisa que a gente posta aqui, às vezes é uma gracinha, fazendo uma gracinha com algum clube, fazendo uma piadinha com outro. Se eu fizer uma piada do Vasco, por exemplo... Mas vocês são flamenguistas. Vocês são flamenguistas, já apareceu de tudo chamando a gente lá. Né? Nós fizemos uma arte, até um post lá, assim, com 4 xingamentos. Foi até na final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Flamengo. Foi. A gente fez um post da final e tal, tinha um fotógrafo amigo nosso lá, o Pedro Vale. E fez algumas fotos lá pra gente, a gente postou no Stories, e aí, flamenguistas, cruzeirenses... E já veio um vascaíno, já veio outro atleticano. Decidam-se, né? Mas... O importante, não, Bruninho. O importante é ser independente, né? Para colocar a informação que vocês desejam. Exatamente. Fazer as brincadeiras que vocês julgam interessantes, relevantes, né? Porque torcer para A, B ou C, eu acho que para o jornalista é indiferente. Ele tem que ser independente e ter a condição de avaliar, dar opinião, né? Escrever o texto, se for repórter. E na maioria das vezes o pessoal erra, né? O time que a gente torce. Até porque a gente já cansou de fazer piada com o nosso time, com Eles brincam com todo mundo, né? E uma equipe, igual eu falei, nós somos 4 na CL, tem o produtor, tem a equipe do site, então tem gente que torce hoje, com o tanto de gente que vocês têm, né? Tem gente torcendo para todos os times, exatamente. Né? Tem torcedor de todos os times. Mas como é que o pessoal recebe, assim, não só essa questão do clube, mas as brincadeiras, assim, né? Você recebe muito xingamento, né? Porque hoje, né, o pessoal, algumas pessoas são muito, né? Com qualquer brincadeira se ofendem, né? Não gostam muito. Como é que é essa barreira, assim, para vocês? Olha, a gente até não faz tanta piada clubista. A gente fala que a gente evita o clubismo. Por exemplo, a gente não fica brincando, o pessoal de São Paulo, Palmeiras não tem mundial. Essas brincadeiras que a gente evita. A gente pega alguma situação do momento, algo que aconteceu no jogo. A situação do Rato, por exemplo. O Rato no estádio do Vasco. A gente brinca com isso, mas a gente não fica provocando os times. Então não tem tanto... hater, né? Mas aparece, né? E qual que é o limite entre a informação e a zoação? Ou não tem para vocês? A informação, nas nossas redes sociais, a gente não trabalha tanto com a informação. Isso é mais para o site, né? A gente fez o site justamente para ter esse tipo de conteúdo, que às vezes não cabe nas redes sociais, ou até cabe, mas não interessa tanto, porque as pessoas querem uma informação mais direta nas redes sociais, uma foto com uma legenda, é o que as pessoas buscam. E aí, assim, no site nós temos a informação, nas redes sociais a gente tem humor, e aí a prioridade lá é a piada, é a graça. É o humor, né? E o ódio ao futebol também, que a gente pratica bastante. Sim. E olha só, agora a gente vai seguir aqui no Horizonte Esporte falando do Cruzeiro, que encara o São Paulo no domingo, às 4 horas da tarde, no Mineirão. O time precisa da vitória para se manter entre os primeiros colocados do Brasileirão. Confronto direto ali na parte de cima da tabela. É um jogo difícil para o Cruzeiro, um dos mais difíceis até agora no Brasileirão. E não pelo contexto histórico no Campeonato Brasileiro, porque se a gente pegar o histórico do confronto entre Cruzeiro e São Paulo, na era pontos corridos, o Cruzeiro venceu só 5 vezes. O São Paulo venceu 17 e 8 empates. Então, assim, o Cruzeiro tem uma desvantagem enorme nesse retrospecto, mas o Cruzeiro, para esse jogo, tem, assim, não vou falar uma obrigação de vencer, mas precisa voltar a vencer no campeonato, precisa se recuperar, apesar que é diante de uma equipe que está bem no campeonato. São Paulo faz um grande campeonato, vai ter 3 desfalques importantes, que é o caso do Hudson, o Arboleda e o Militão, os 3 estão suspensos, mas o Cruzeiro vai ter que se impor, vai ter que ser uma equipe que vai ter
um ímpeto maior em relação ao que vem tendo. Jogou bem contra o Corinthians, mas dentro de casa precisa se doar mais em campo, precisa ser mais ofensivo. Então, um desafio bom para o Cruzeiro, que eu acho também que não deveria poupar tanto, porque esses 3 pontos são 3 pontos importantes. O Cruzeiro precisa vencer, como eu disse. Mas vamos ver, a gente não sabe. O Lucas Silva não joga, é desfalque, está suspenso. O Edilson também não deve jogar, está recuperando de lesão. Tive na toca ontem, ele fez trabalho à parte. Mas ele deve ser uma equipe mesclada aí. Pode ter o Lucas Romero na lateral direita, o Ariel Cabral no meio-campo, o Thiago Neves pode ser que seja poupado, não vem jogando bem também. Ou seja, uma incógnita nesse time do Cruzeiro. O fato é que eu ouvi hoje o treinador falando, né? E ele deixou né, uma expectativa de fazer algumas alterações, porque esse jogo antecede ao jogo do Santos pela Copa do Brasil, que neste momento é prioridade para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro ele vai, como o treinador disse, vai trabalhar jogo a jogo, né? O que pressiona um pouco mais é porque ele perdeu esse jogo contra o Corinthians, um jogo que era para ele vencer. O jogo contra o São Paulo, que era o estratégico para ele poupar jogadores, para ele pensar exclusivamente no jogo seguinte. Agora ele tem que dividir a atenção com esse jogo do São Paulo. Talvez o fato dele ter poupado já contra o Corinthians, talvez não poupe tanto contra o São Paulo, talvez tenha, às vezes, a questão da tabela, né? Do São Paulo tá lá em cima, Sim. Né? Essa disputa direta pelas primeiras posições. Ele mesmo disse que ele não está pensando apenas no próximo jogo, que ele já fez uma projeção das competições, né? Então ele tá trabalhando para frente. Então não quando se diz que ele pensa jogo a jogo para avaliar jogadores, né? Eu vou poupar 4, aí vai avaliar qual dos que estão mais necessitados para um descanso, ou se pelo menos ele colocou 5 jogos, não quer que o atleta faça 5 jogos seguidos, né? Mas se o cara estiver bem, é o que ele falou como exemplo, o Léo. Se o zagueiro Léo, que é um jogador que tem um porte físico e uma condição física muito avantajada, ele pode manter os 5 jogos, né? Ele não está querendo ser radical nesse cálculo dele. Agora, eu entendo que não pode fazer como fez no jogo anterior. Armar a equipe, tirando alguns jogadores e armar de uma forma muito diferente do que ela vem jogando. Ele tira a espinha dorsal, né? Tirou o Arrascaeta não jogou. Então, você muda um pouco da estrutura do sistema do jogo. E no jogo contra o São Paulo, se perde para o São Paulo, já vai pressionado contra o Santos. É esse o problema. Então, você não pode perder um jogo em casa para o São Paulo, num jogo que antecede um duelo contra o Santos, um jogo decisivo contra o Santos também, porque é um jogo na Vila Belmiro, um lugar que o Cruzeiro vem bem nos últimos anos, vem vencendo o Santos, venceu esse ano no Pacaembu, mas no ano passado venceu na Vila Belmiro. Só que, assim, é um jogo que o Cruzeiro não pode também entrar com o São Paulo achando que qualquer resultado tá bom e que vamos jogar contra o Santos. Não, tem que ser jogo a jogo mesmo. Esse é o nosso desejo, né? Porque se a gente pegar o retrospecto e observar os jogos que antecederam os jogos de Libertadores e Copa do Brasil, o Cruzeiro tirou o pé do acelerador, né? Então, é o nosso desejo. Eu espero que o Cruzeiro seja intenso contra o São Paulo e repita depois contra o Santos, né? Essa intensidade. Porque realmente é um momento bom para o Cruzeiro vencer, para ele ficar lá em cima entre os líderes. E a confiança também, porque depois é o Flamengo na Libertadores, no mês de agosto, que vão ser 2 grandes jogos. Então, ganhar confiança, vencer, ter um time cada vez mais entrosado, é importante o Cruzeiro ter essa boa sequência de resultados, né, no Brasileirão. Sim, e o Cruzeiro não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, né? Porque tem aí as competições de mata-mata, né? Copa do Brasil, Libertadores, mas é um jogo que o Cruzeiro não pode abrir mão, né? Contra o São Paulo. A rodada ela foi boa para o Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro tendo sido derrotado, né? Porque o Flamengo não venceu, entende? Então, o São Paulo não venceu, então deu a ele essa condição de ficar ali próximo, né? Então, ele pode subir mais 4 posições, se não me engano, se vencer, né? E ficar na vice-liderança, inclusive. Né, se o cálculo não está errado aqui, né, dependendo, evidentemente, dos outros resultados. Né? Então, é muito importante para o Cruzeiro conquistar pontos agora. Só que mais importante ainda é ele conquistar a classificação na Copa do Brasil. Então, a gente entende isso, né? Agora, a gente entende também que o Cruzeiro tem um grupo muito qualificado, muito bom para fazer as duas coisas. E é isso que se cobra aqui.
Sim. Exatamente. E vocês também estão acompanhando, lógico, o Cruzeiro nesse momento aí, né? E, como o Carlos até falou, né? Muita gente comentando esse rodízio aí do Mano Menezes. Tem torcedor que apoia, tem torcedor que é contra, até os nossos telespectadores aqui, a gente tem de tudo, né? Pois é, a gente confia, a gente acredita no profissionalismo do clube e do tamanho do Cruzeiro, fisiologia e tal. Só que eu ainda acho que é um pouco novidade para o futebol brasileiro, para os clubes, na verdade, esse segundo semestre, que começou ali em 2016 com a Copa do Brasil, ano passado já teve Copa do Brasil e Libertadores. A Sul-Americana também, né? E a Sula com o Brasileirão. Então, assim, as equipes elas dividem, como o Cruzeiro agora, 3 competições. Isso é meio novo. Eu acho que as equipes vão ter que se adequar, porque eu acho que, ainda que o Cruzeiro tenha um elenco qualificado, para 3 competições, não sei. Se não o Cruzeiro, acho que talvez ninguém no futebol brasileiro tenha para aguentar 3 competições de nível, como a Copa do Brasil agora está afunilada. A Libertadores e o Brasileirão. Ele tem... No Cruzeiro, com certeza, tem muito especialista ali na parte de fisiologia, na parte médica, para saber... E um staff, né? Mas eu não entendo nada disso, mas eu confesso até que eu achei um pouco estranho já começar a poupar jogador agora, porque teve essa pausa longa pausa aí. da Copa. Os na jogadores Copa. ficaram, assim, não um mês descansando, mas um bom tempo, né? Semanas aí descansando. Mas é muito curioso observar esse momento do futebol brasileiro, né? Vocês falaram, a gente acompanha, né? Até recentemente eu trabalhava em clube. E realmente, o avanço extraordinário científico em todos os campos do futebol, né? Não só na parte de medicina e da fisiologia do esforço, né? Mas é muito curioso observar que parece que tudo isto está acontecendo para tirar o jogador do campo, não para manter o jogador mais tempo no campo. Sim. Sabe? Porque a gente observa, fazendo um paralelo com a Europa, né? Os grandes jogadores, principalmente as grandes estrelas, jogam todas as competições. Os principais jogadores que disputaram a Copa do Mundo, todos eles fizeram quase todos os jogos das suas equipes. Sim. Entende? Por quê? Porque, evidentemente, lá como cá, eles têm também um avanço tecnológico muito, muito bacana. Aqui nós estamos muito atrasados tecnicamente, né, com relação a treinador, a alguns conceitos, mas na parte científica o Brasil está muito atualizado. Né? Como de fato tem estrutura para isso, né? Tem estrutura para isso. E nós exportamos muitos conceitos, né, criados aqui, com relação à medicina e à fisiologia do esforço. Sim. A gente vai fazer mais um intervalo aqui no Horizonte Esporte. Ô, Carlos, a produção só me avisou aqui que o Cruzeiro chega no máximo à 3ª posição, se ele vencer o São Paulo. Bacana, ótimo. E a gente vai fazer mais uma paradinha aqui no Horizonte Esporte e daqui a pouquinho voltamos falando do Atlético. Continue ligado. Ainda está escuro quando acordo. Um por um, vejo meus amigos chegando e abrindo suas portas. Na hora do almoço, o movimento me anima. Pessoas passando para lá e para cá, sons de risos e conversas, muita alegria, muito tempero. Tem gente que vem de longe só para me conhecer. Outros estão sempre aqui. Por isso sou sempre igual e sempre diferente. Olha lá aquela linda perdida. Já passou por aqui 3 vezes. Já falei que para me conhecer tem que se perder. Agora cismaram de dizer que estou entre os 3 melhores mercados do mundo. Onde já se viu do mundo. Gostoso é viver no mercado.